Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos iniciando a nossa aula de número 13 do curso de 1000 questões de Direito Constitucional. E como vocês sabem, hoje nós vamos continuar o mesmo tema da aula 12, até porque essa aula 12, o tema da aula 12, ela foi dividida em duas aulas. A aula 12 e 13 serão trabalhadas o poder judiciário. Na aula 12 já resolvemos 50 questões e agora na aula 13 mais 50 questões sobre o Poder Judiciário. Então estejam em mãos com a sua Constituição Federal. Você que ainda não adquiriu o curso, basta entrar no site www.eleitoralcombruno.com.br, ok? Vamos então à questão de número 601. O Estatuto da Magistratura deve ser regulado por lei complementar cuja proposição é de iniciativa do STF. O Estatuto da Magistratura, também conhecido como LOMAN, é um estatuto que tem a sua origem através de uma lei complementar e a proposição é de iniciativa do Supremo Tribunal Federal. Isso está bem na cara, no caput do artigo número 93 da nossa Constituição. Veja só, lei complementar de iniciativa do STF disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios. Então, tem caráter de lei complementar e é de iniciativa do STF. Tivemos uma questão anterior que falava que era iniciativa do Senado Federal, né? Estaria incorreta aquela assertiva. Essa está correta com base no artigo número 93, tudo bem? Questão 602. A Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado Gama reconheceu incidentalmente, pela unanimidade dos seus membros, então veja, uma Câmara, a unanimidade dos membros, a inconstitucionalidade de uma lei federal X e deixou de aplicá-la no julgamento do recurso de apelação submetido à sua apreciação. À luz da sistemática constitucional e considerando ter sido esse o primeiro acórdão proferido pelo Poder Judiciário brasileiro, reconhecendo a inconstitucionalidade da Lei Federal X, o procedimento adotado pela Câmara está certo ou está errado? Muito cuidado, que veja que nós temos aqui um reconhecimento incidental de uma Câmara, por unanimidade dos membros, sobre a inconstitucionalidade de uma lei. Mas essa foi a primeira decisão, o primeiro acórdão proferido pelo Poder Judiciário brasileiro sobre a inconstitucionalidade dessa Lei Federal X. Então, nós temos que ter em mãos o artigo 97, o que ele prevê? Somente pelo voto da maioria absoluta dos seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. E ainda menciona, além do artigo 97, nós temos a menção aqui de uma súmula do STF, que é a súmula número 10, súmula vinculante número 10 do Supremo Tribunal Federal, que prevê o seguinte: viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário, olha só, de tribunal, que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência no todo ou em parte. Veja que nós temos aqui uma Câmara que declara por unanimidade a inconstitucionalidade e isso está incompatível com a Constituição. Porque o que prevê a Constituição? Que a inconstitucionalidade ela tem que ser reconhecida pela maioria absoluta dos membros do tribunal ou do respectivo órgão especial. Por isso que está incompatível, né? Já eliminaríamos a letra A letra B, sobraria a letra C, D e E, por conta do artigo número 97 da Constituição, em conjunto com a súmula vinculante 10. Tudo bem? Então, questão 602, gabarito letra D. 603. A Constituição Federal prevê expressamente que o subsídio dos parlamentares federais e do presidente da República seja igual aos dos ministros do STF. Previsão essa que atende ao princípio da moralidade. Pelo contrário, nós sabemos que nós temos um limite, não é? E, em nenhum momento, o artigo 37 da Constituição,
Ele prevê que o subsídio dos deputados federais, por exemplo, e do presidente da República vai ser igual aos ministros do STF. O artigo 37, inciso 11 da Constituição, prevê o seguinte: a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do STF. Então, olha, nós não teremos uma igualdade com o subsídio recebido pelos ministros do STF. Por isso, a questão 603 está incorreta, com base no 37, inciso 11. Tudo bem? 604, atenção com a historinha. No curso do processo de separação judicial de um casal, o cônjuge A alegou que foi vítima de atos de infidelidade conjugal durante o casamento, motivo pelo qual, segundo ele, o cônjuge B não teria idoneidade moral para obter a guarda dos filhos do casal. B, por sua vez, alegou que A teria sido acometido por uma doença psiquiátrica que o impedia de zelar pelos filhos menores de idade e, portanto, de obter a guarda das crianças. Antes de realizar a audiência, em que seriam ouvidas testemunhas indicadas pelas partes, agora o principal da questão, o juiz impediu que os genitores de ambos os cônjuges ingressassem na sala em que seria praticado o ato, tendo restringido a entrada no recinto, o fato aqui, às partes e aos seus advogados, dizendo assim ter decidido com fundamento na lei processual. Considerando as garantias constitucionais do processo, a decisão desse juiz mostra-se, primeiramente, vamos analisar, é compatível ou incompatível com a Constituição? Se você lembrar do artigo 93, tem um inciso, que é o inciso 9. Vamos a ele. Artigo 93, inciso 9. Olha o que ele prevê. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. É possível, então, que haja a restrição à entrada no recinto às partes e aos advogados? Com toda certeza. Isso está previsto na própria Constituição Federal. Artigo 93, inciso 9 da Constituição. Então, está compatível com ela, segundo, portanto, o gabarito, questão 604, letra I. 605, para fecharmos o primeiro bloco. De acordo com o STF, a garantia da inamovibilidade não alcança juízes substitutos, ainda que assegurados pelo Instituto da Vitaliciedade. Nós já respondemos duas questões nesse estilo e sabemos que, pelo contrário, tanto os juízes substitutos quanto os titulares são alcançados pelo Instituto da Vitaliciedade, previsto lá no artigo número 95 da Constituição. Foi uma decisão de um mandado de segurança, se você quiser anotar, mandado de segurança número 27958. Então, está correta ou incorreta a questão 605? Incorreta, porque alcança sim a inamovibilidade. Ela alcança tanto juízes substitutos quanto os titulares. Assim, nós fechamos o primeiro bloco da aula 13, retornaremos com o segundo bloco. Até daqui a pouco.